Oi pessoal, continuando aqui aprofundando nossa fé, nosso desejo é aprofundar nosso conhecimento, nossa fé e conhecer temas mais profundos aí na palavra. E nesse momento a gente está fazendo isso na carta de Tiago. Então, aprofundando nossa fé é uma composição de 3 elementos desse vídeo. A nossa videoconferência que acontece toda noite de quarta-feira, das 20 às 21, e um texto que eu mando para todo mundo que pede ou que está participando. Eu mando esse texto para a gente poder conversar com mais propriedade, aí, entendendo aquilo que Tiago está falando para a gente, ou buscando entender, porque alguns assuntos eles são mais densos do que uma exposição de 1 hora ou do que um texto de algumas poucas páginas e um vídeo como esse aqui. Mas vamos lá. O texto do capítulo 5, os primeiros versículos, a gente está indo aqui até o versículo 6, uma porção curta, mas que ele está falando de uma advertência de Tiago contra os ricos. Lembra que a gente tem uma proposta na palavra de Deus e ela é interessante nessa proposta. Ela está sempre pondo os pontos que fazem um enfrentamento da sociedade. Lembrando que para o judeu, o homem comum nesse tempo aqui, tinha que lidar com a pressão que é típica daquele que tem mais recurso. Mas eles tinham uma ideia de que alguém que é próspero, alguém que está com prosperidade na vida, ele automaticamente ganha direito a mais coisas. Assim, é mais ou menos parecido com uma coisa que a gente tem agora. Essa cultura que nós temos aqui no Brasil coloca assim, alguém que se sobressai em um assunto, alguém que é muito bom em um assunto, alguém que domina, um CEO de uma grande empresa, alguém que domina um tema, o professor de uma universidade que tem a sua graduação, seu doutorado, seu mestrado, seu doutorado, é pós-doc, ele tem uma habilidade, um conhecimento, é como se ele ganhasse direito de dar opinião em tudo. Então a gente tem aí aqueles palestrantes, filósofos bem conhecidos da nossa sociedade, os professores, é mais ou menos assim, é como se esse cara tivesse direito de dar opinião em tudo e tudo que ele fala é importante. Então, pela pessoa ser famosa na nossa sociedade, ela ganha proeminência. Então ela é famosa, ela vai para um programa de TV ou ela tem a sua rede social, ela tem uma audiência cativa e tudo que ela falar é como se ela fosse especialista e tudo que ela diz é importante para todas as coisas. Obviamente, a gente está falando de uma pessoa normal. Uma pessoa normal pode dominar, assim, com profundidade, 1 ou 2 temas. Ela tem opinião sobre tudo. Mas dominar o tema é coisa diferente. Bom, para esse tempo aqui, a pessoa que era rica tinha essa proeminência. Para esse tempo aqui, o judeu típico, né, o israelita típico dessa fase, então lembra que Tiago está escrevendo para esse pessoal, ele está falando com gente que considera que o homem que tem dinheiro ele é um esperto e ele é próspero e ele tem proeminência em tudo. Inclusive Tiago combate aqui a questão do que a gente pode chamar de racismo, né, daquele tempo, onde ele diz como que pode uma pessoa pelo que ela tem, ela ganhar o lugar de destaque só pelo que ela tem, e aquele que não tem ser desprezado. Ser desprezado, colocado de lado, colocado no pior lugar, né, sentado no chão. Como que você pode olhar para a qualidade daquilo que tem? Então o Tiago está fazendo um enfrentamento, não é só aqui, nesses 6 versículos do capítulo 5. Ele está fazendo na carta toda. Mas aqui ele faz uma advertência bem dura aos ricos daquele tempo que, porque a Bíblia tem a ver com os ricos do nosso tempo também. Lembrando que, se a gente considerar o rico daquele tempo e considerar a riqueza hoje, então nós somos privilegiados, né? Os ricos hoje têm muito mais do que aqueles lá tinham, mas nós somos privilegiados, porque algumas coisas, né? Imaginar que uma pessoa média naquele tempo devia ter 2 trocas de roupa. E quantas trocas de roupas nós temos? Então considerar que quando a gente começa a olhar para a riqueza e começar a olhar a nossa posição em relação ao mundo, né, a quantidade de bens que temos, a quantidade de liberdade que temos, a quantidade de comida que temos, né, poder comer 3 vezes por dia, comer aquilo que você pode escolher, não é comer aquilo que tem. Tudo isso começa a colocar a gente numa proporção em relação à população do mundo, que falta coisas que a gente não se vê assim. Mas em relação às necessidades do mundo e à população do mundo, aquele homem aqui no Brasil, que é a pessoa média aqui no Brasil, que diz de si mesmo, eu sou pobre, eu não tenho coisas, você é rico em relação à maior parte da população do mundo.
Então, considerando hoje, você não está dependendo, por exemplo, você não está dependendo da ajuda do governo de R$600, você não está dependendo do Bolsa Família, você não está, você está colocando comida na sua casa, você está conseguindo pagar o seu aluguel, você tem sua casa própria, você tem seu carro, você tem um trabalho, sua esposa também tem, você tem o seu filho, seja na escola pública ou seja na escola particular, você já está muito longe de muita gente. Então, não quero dizer aqui que você vai falar assim, mas eu não sou rico. Você não é rico em relação àquilo que você considera riqueza. Mas se você comparar com o restante da população do mundo, você está numa posição privilegiada. E se você se comparar com o homem médio ou o homem trabalhador desse tempo aqui, aí você está muito longe. Então, quando ele está dando essa advertência, ele dá advertência para a gente. Para a forma de obter riqueza. Para esse homem aqui, obter riqueza significava reter salário, ou seja, não pagar o que devia. Ele devia pagar para o funcionário, ele devia, e muita gente é conhecida, para nossa tristeza, é conhecida por reter dinheiro, serviço que contrata, às vezes dinheiro que empresta, serviço que contrata e salário de quem merece. Então talvez você seja um desses caras que pode contratar alguém trabalha na sua casa, alguém faz um serviço na sua casa. Bom, ele está falando, aqui o Tiago está falando, cara, você não pode reter salário. E esses caras aqui, eles retinham um salário a ponto de enriquecer com o salário dos outros. E aí ele começa a falar sobre isso. E Tiago fala de um jeito onde ele coloca assim que o problema é que os tribunais estavam viciados e controlados pelos homens ricos, onde o pobre, uma vez que chegasse no tribunal, sempre perdia. Por quê? Porque o rico podia pagar o melhor advogado. Agora, entramos num ponto que provavelmente você vê similaridade no nosso tempo. Dependendo do advogado que você tem, se você tem dinheiro, parece que não há julgamento que te condene. Quanto melhor for o advogado que você pode contratar. Isso é uma tristeza pra gente, porque quando a gente olha para nossa história, a gente percebe isso acontecendo. Não é só na história bíblica, isso acontece, parece que em todo momento no mundo hoje. Então ele fala dessa apropriação do tribunal, onde o pobre sempre perde, onde o pobre sempre é o condenado. E a gente vai olhar para isso e vai falar que tem leis que foram feitas para fazer o pobre sofrer. E a gente vê aqui que o controle dos tribunais é um problema, que o pobre não tinha seus recursos ou não era visto nas suas necessidades. E o homem o homem rico, ele sempre enriquecia porque ele arruinava a vida do pobre em nome de manter a sua riqueza. Então o pobre acabava morrendo. A gente tem em Tiago 4, versículo 2, querem e não têm e até matam para consegui-lo. Ele está falando, então, não é de um matar figurado, é gente que é capaz até de matar para não pagar uma dívida. De gente que é capaz de matar, de fazer guerra em nome daquilo que é importante para ele. Então, Tiago está combatendo isso. E quando ele está falando, advertindo os ricos, está dizendo isso. Você está controlando os tribunais e você é capaz de qualquer coisa para você ganhar uma causa que te beneficie, para que você não pague o que você deve. Olha que coisa. Isso parece muito comum no nosso tempo, né? E aí ele começa a acusar a maneira do rico usar a sua riqueza. O rico, né, versículos 3 a 5, está errado você acumular riqueza. Né? A tua riqueza deveria ser para benefício das pessoas. Então você não gasta e usa mal. Olha que coisa. Você não paga e você acumula. Você não paga e nem usa. Você usa a grana para acumular. Aí ele vai, continua falando isso, né? Você impede o benefício do outro, você impede que o outro cresça, você impede que o outro tenha condições dignas, uma vez que ele trabalhou e merece, todo trabalhador é digno do seu salário, e você vive no meio do luxo. Versículo 5. E todo luxo é desperdício, e desperdício é pecado. Então desperdiçar a riqueza, desperdiçar a comida é pecado. E ele começa a atacar essa perspectiva de que vale tudo para acumular e para parecer maior e melhor e mais poderoso. E ele fala disso e ele diz como o que vai acontecer com as riquezas. As riquezas vão desaparecer. O ouro, né? O ouro ele não enferruja, mas ele usa essa ideia, né? O ouro vai oxidar, o ouro vai enferrujar. Os cereais vão apodrecer e as tuas roupas serão comidas de traças, e isso será prova. Olha só, você está produzindo prova da sua injustiça. Isso vai funcionar no dia que você for julgado no grande trono branco. Você vai ser julgado por Deus. Aliás,
Você vai ser julgado pelo justo juiz, que não aceitará suborno. Olha que coisa. Jesus não vai ser teu advogado, Jesus vai ter seu juiz. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você quer viver segundo aquilo que Ele está propondo para nós? Você é cristão de verdade? Vai chegar o momento que Jesus vai ser o teu juiz. E esse juiz não aceita suborno. E esse juiz não tem jeitinho. E esse juiz vai olhar para as provas que você tem produzido na sua vida, como você tem usado sua riqueza, como você tem usado o recurso que está na sua mão. Como você tem feito isso? E ele fala, ó, essa riqueza vai desaparecer. Ela não deve ser usada indevidamente, ela corrompe o caráter. Ela corrompe o caráter. Olha que coisa interessante. O julgamento é uma certeza, né? E você que está quebrando o 10º mandamento, que é não cobiçarás, você que tem quebrado esse mandamento, você vai ter que se ver com o justo juiz. Você vai ter que lidar com isso, uma vez que o julgamento é certo e o desperdício é inaceitável. Bom, sem dúvida o dinheiro fala muito alto, tenho certeza disso. E no dia do julgamento final, eu espero que o dinheiro que você ganhou não sejam provas contra você, contra a avareza, contra aquilo que você podia ter abençoado mais pessoas, você podia ter cuidado de mais gente, você podia ter doado e apoiado mais alguém. Que ele não seja uma prova da sua maldade, do coração ruim e daquele desejo humano de ficar acumulando coisas que você não vai usar. Se você é um acumulador de riqueza, você vai se ver com Deus. Não vai se ver comigo. Nesse mundo o pessoal vai até aplaudir você, porque a gente encontrou um jeitinho de fazer com que pecados virem virtudes. Mas diante de Deus, não tem jeito. Aquilo que é virtude para os homens hoje, talvez seja aquilo que mais é aviltante aos olhos de Deus. Bom, a gente vai conversar sobre isso, vai falar mais detalhes disso, vai falar mais versículo por versículo aqui, pegando mais detalhes, nesta quarta-feira, das 20 às 21. Vamos lá, vamos bater esse papo e eu te espero lá.